Staffa é uma pequena ilha na costa oeste da Escócia, que parece ter sido criada para surpreender e encantar. Este lugar é conhecido por suas impressionantes colunas de basalto, que lhe conferem a aparência de um gigantesco órgão congelado no meio do oceano. Um tesouro geológico, Staffa tornou-se popular graças à sua paisagem única, que parece ter sido esculpida pelas mãos de artistas desconhecidos. A ilha surgiu devido a uma erupção vulcânica há milhões de anos, quando a lava incandescente solidificou e se quebrou em colunas hexagonais. Essas estruturas, como gigantescos caules, emergem do mar, criando um espetáculo de tirar o fôlego. As paredes de basalto negro contrastam com o verde vibrante da vegetação que cobre o topo da ilha, criando um efeito visual incrível. A água aqui é cristalina e, em dias ensolarados, adquire um tom turquesa surpreendente, acentuando o mistério deste lugar. Um charme especial de Staffa é a famosa caverna de Fingal. Esta caverna natural, nomeada em homenagem ao herói das lendas celtas, impressiona com sua acústica e atmosfera mística. Quando as ondas se quebram contra as paredes da caverna, o som se intensifica, criando a sensação de estar em uma enorme sala de concertos. A lenda diz que a própria caverna era parte de uma estrada que ligava a Irlanda à Escócia, construída pelo gigante Finn McCool. Curiosamente, foi a acústica da caverna que inspirou o compositor Felix Mendelssohn a criar a famosa abertura As Hébridas. Ao visitar este lugar em 1832, ele ficou tão impressionado que a música literalmente soou em sua cabeça. Hoje, Staffa continua a ser um local que atrai músicos, artistas e viajantes de todo o mundo, ansiosos para tocar sua magia e se inspirar em sua extraordinária beleza natural. Maurício é um estado insular no Oceano Índico, conhecido por suas praias de areia branca e águas turquesas. Mas não são apenas as praias que tornam esta ilha especial e atraente. Maurício é famoso por sua natureza única e diversidade de paisagens que a transformam em uma verdadeira atração para os amantes do exótico. Na ilha, encontram-se vulcões extintos, densas florestas tropicais e cascatas deslumbrantes, criando uma atmosfera de verdadeiro paraíso. Aqui é possível ver espécies raras de plantas e animais que não existem em nenhum outro lugar do mundo, como o pombo rosa de Maurício e o tordo negro de Maurício. Um dos lugares mais fascinantes em Maurício é a Terra das Sete Cores, na Vila de Chamarel. Este fenômeno natural, que lembra a paleta de um artista, onde a areia de diferentes tonalidades, do vermelho ao violeta, cria padrões surpreendentes na superfície da Terra. Essas dunas multicoloridas se formaram graças à atividade vulcânica e aos processos de erosão que ocorreram aqui há milhões de anos. É impressionante, mas mesmo após a chuva, as cores permanecem vibrantes e não se misturam, como se a natureza tivesse decidido eternizar esta obra-prima. Outro aspecto impressionante de Maurício são seus recifes de corais. Eles cercam a ilha, protegendo-a das ondas turbulentas e criando condições ideais para o mergulho. Nessas águas cristalinas, é possível encontrar uma variedade de habitantes marinhos, desde peixes tropicais coloridos até majestosas tartarugas. Os recifes também desempenham um papel importante no ecossistema da ilha, sustentando a biodiversidade e fornecendo peixe para os moradores locais. Um dos símbolos da ilha é a montanha Le Morne Brabant, que se ergue sobre o oceano a mais de 500 metros de altura. Esta majestosa rocha
coberta por densa vegetação, está inscrita na lista do Patrimônio Mundial da Unesco devido à sua importância histórica. No passado, serviu de abrigo para escravos fugitivos, o que confere ao lugar uma atmosfera especial e um valor histórico. É possível subir a montanha por uma trilha que oferece vistas deslumbrantes do oceano e da ilha. Maurício também é conhecida por suas plantações de açúcar e produção de rum. Essas tradições têm raízes na era colonial, quando a cana-de-açúcar era a principal fonte de renda. Hoje, na ilha, é possível visitar museus e plantações para aprender mais sobre esse aspecto significativo da cultura local e experimentar o autêntico rum mauriciano. Maurício não é apenas uma ilha, é uma sinfonia de natureza e história, onde cada elemento, seja a terra colorida de chamarel ou os recifes de corais, desempenha seu papel único na criação deste incrível canto do planeta. Santorini, uma ilha grega no mar Egeu, famosa por suas casas brancas e cúpulas azuis vibrantes que parecem flutuar sobre as águas turquesas. Este lugar não é apenas um popular destino turístico, mas uma verdadeira maravilha, atraindo viajantes com sua arquitetura única e vistas deslumbrantes. A ilha surgiu de uma poderosa erupção vulcânica há cerca de 3.500 anos, criando sua característica forma semicircular. Este evento não apenas definiu a geografia da ilha, mas também deixou marcas em sua história e cultura. No centro de Santorini se estende uma enorme caldeira preenchida pelo mar. Os majestosos penhascos, formados após a erupção, elevam-se a mais de 300 metros, oferecendo panoramas impressionantes do horizonte sem fim. As casas brancas, construídas diretamente nas encostas, se destacam contra as rochas vulcânicas escuras, criando um contraste vibrante. Ao amanhecer e ao entardecer, a ilha mergulha em suaves tons pastéis, quando o sol pinta as paredes e cúpulas em tons de rosa e dourado. Esta visão hipnotiza com sua beleza e tranquilidade. Curiosamente, Santorini é considerada um dos possíveis locais onde poderia ter estado a lendária Atlântida. O passado vulcânico da ilha, sua história enigmática e antigos mitos a tornam ainda mais atraente para exploradores e amantes de mistérios. As descobertas arqueológicas na ilha, como a antiga cidade de Akrotiri, revelam uma cultura altamente desenvolvida que existiu aqui muito antes da Grécia clássica. Santorini também é famosa por suas vinhas únicas, que crescem em solo vulcânico. O vinho local, especialmente o branco Assyrtiko, ganhou fama mundial por seu sabor distinto, fresco e mineral, com notas de cítricos e mel. Este terroir incomum torna o vinho de Santorini inigualável, assim como a própria ilha. À noite, quando o sol se esconde no horizonte, Santorini se transforma em um lugar de conto de fadas. Milhares de luzes se acendem nas janelas, refletindo nas águas calmas da caldeira. Esta visão permanece na memória de cada um que, ao menos uma vez, visitou esta ilha mágica. Zanzibar, um arquipélago na costa leste da África, parte da Tanzânia. É conhecido por suas praias de areia branca, águas azul turquesa e a histórica cidade de Stone Town, um lugar onde o passado encontra o presente e a cultura e a natureza se entrelaçam em uma harmonia surpreendente.
Zanzibar não é apenas uma ilha, mas um verdadeiro ímã para aqueles que buscam experiências únicas e paisagens exóticas. O arquipélago é composto por duas grandes ilhas, Unguja, frequentemente chamada simplesmente de Zanzibar, e Pemba, além de muitos pequenos ilhéus e recifes de corais. As paisagens de Zanzibar cativam com seus contrastes vibrantes. A suave areia branca das praias se funde com as águas cristalinas do Oceano Índico, que cintilam em todos os tons de azul e verde. As palmeiras, balançando sob a brisa leve, criam a imagem perfeita de um paraíso tropical. Ao fundo, colinas verdes cobertas por densas florestas se destacam. Essas florestas são o lar de espécies raras de animais, incluindo os famosos colobos vermelhos, macacos que não podem ser encontrados em nenhum outro lugar. Zanzibar também é famosa por suas especiarias. As ilhas são frequentemente chamadas de Ilhas das Especiarias. Aqui cultivam cravo, canela, noz moscada e baunilha. Os aromas das especiarias preenchem o ar, criando uma atmosfera inesquecível. No interior da ilha, é possível encontrar plantações onde os moradores locais compartilham com prazer o processo de cultivo e processamento desses tesouros aromáticos. Essa tradição remonta a tempos antigos, quando Zanzibar era um ponto-chave nas rotas comerciais. Curiosamente, Zanzibar foi um importante centro de comércio de escravos no século XIX. Os edifícios de pedra de Stone Town, listados como Patrimônio Mundial da Unesco, ainda guardam vestígios desse passado sombrio. As ruas estreitas, adornadas com portas de madeira esculpidas e varandas antigas, transportam para outra época. Aqui é possível sentir o sopro da história e perceber a influência das culturas árabe, indiana e europeia, fundindo-se em um coquetel arquitetônico único. Zanzibar não é apenas história e natureza, mas também vida moderna. O turismo prospera nas ilhas, atraindo viajantes de todo o mundo. Aqui é possível mergulhar nos recifes de corais, explorar cavernas subaquáticas e desfrutar da diversidade da vida marinha. Peixes coloridos, tartarugas marinhas e golfinhos são apenas uma pequena parte do que espera por você debaixo d'água. E para aqueles que preferem ficar em terra firme, Zanzibar oferece uma cozinha exótica, repleta de especiarias e frutos do mar frescos. Zanzibar é um lugar onde cada um encontrará algo de seu agrado, seja história, natureza ou um relaxante descanso na praia. Aqui, o tempo parece desacelerar, permitindo desfrutar de cada momento. Este arquipélago é uma verdadeira joia do Oceano Índico. Skellig Michael é uma pequena ilha rochosa na costa oeste da Irlanda, que impressiona com sua beleza selvagem e significado histórico. Escondida nas águas do Atlântico, parece ter sido arrancada de antigas lendas irlandesas e do tempo. Esta ilha é famosa por seu mosteiro de época medieval, construído em seu cume. Skellig Michael é um lugar onde a natureza e a história se entrelaçam em uma só essência, criando uma atmosfera de total isolamento e tranquilidade. As encostas rochosas da ilha, cobertas de musgo verde e escondidas na névoa, lembram os tempos em que monges habitavam aqui em busca de iluminação espiritual. Suas celas de pedra, feitas de ardósia local, parecem colmeias peculiares e ainda preservam o espírito da antiguidade. A ilha não perdoa a imprudência. As íngremes escadas que levam ao mosteiro estão esculpidas na própria rocha e exigem dos visitantes considerável preparo físico. Em dias claros, uma vista deslumbrante,
se abre para as vastas extensões do oceano, enquanto em dias nublados parece que o fim do mundo está bem próximo. A beleza natural de Skellig Michael é complementada pela abundância de aves que nidificam em seus penhascos íngremes. Este é um dos poucos lugares onde se pode ver milhares de papagaios do mar, que escolheram aqui seus ninhos. Seus bicos vibrantes e comportamentos brincalhões conferem à ilha um charme especial, animando sua paisagem austera. Curiosamente, Skellig Michael se tornou um local de filmagem para um dos episódios da famosa franquia de cinema Star Wars. Suas paisagens extraterrestres se encaixaram perfeitamente na representação de uma galáxia distante, o que reforçou ainda mais seu status como um lugar místico e enigmático. 989 escadas levam ao mosteiro no topo da ilha, pelas quais os monges subiam diariamente para orar e meditar em total solidão. Skellig Michael não é apenas uma ilha, é um portal para o passado, onde cada pedra guarda uma história e cada sopro de vento sussurra sobre tempos antigos. No coração do Mar do Caribe, a 45 quilômetros da costa de Belize, esconde-se um dos lugares mais enigmáticos do planeta, a Grande Fenda Azul. Esta maravilha natural impressiona com sua forma simétrica e seu intenso tom azul, que contrasta com as águas turquesa ao redor. O diâmetro da fenda ultrapassa 300 metros, enquanto a profundidade mergulha a 124 metros, criando um círculo perfeito, como se tivesse sido cortado por um gigantesco compasso. Este lugar parece nos convidar a explorar as misteriosas profundezas do mundo subaquático. Quando se observa de cima, a Grande Fenda Azul parece um portal para um mundo desconhecido. A água aqui adquire um tom azul escuro que atrai com sua mística e é emoldurada por recifes de coral claros. Esses recifes não apenas embelezam com suas cores vibrantes, mas também servem de lar para uma infinidade de criaturas marinhas. Aqui é possível encontrar tubarões, barracudas e peixes tropicais coloridos, que parecem guardar a entrada deste mundo subaquático. Geólogos acreditam que essa fenda se formou devido ao colapso de uma caverna kárstica durante a Era Glacial, quando o nível do mar estava significativamente mais baixo. Isso explica sua forma perfeitamente redonda e suas paredes verticais, que parecem infinitas. Uma das descobertas mais impressionantes nas profundezas da Grande Fenda Azul foi a presença de estalactites, que normalmente se formam em cavernas secas. Esses gigantescos e cônicos de pedra, que alcançam 8 metros de comprimento, foram testemunhas de uma antiga história geológica, quando este lugar estava acima do nível do mar. Sua presença indica que, em algum momento, aqui havia um clima e um ecossistema completamente diferentes. A Grande Fenda Azul não é apenas uma obra-prima visual da natureza, mas também um importante objeto para o estudo das mudanças climáticas. Pesquisas sobre essas antigas estalactites ajudam os cientistas a entender como a Terra mudou ao longo dos milênios. Ocupando um lugar central no Recife de Coral de Belize, ela lembra as incríveis forças da natureza, capazes de criar formas tão majestosas e enigmáticas. Entre as inúmeras ilhas gregas, Zakynthos se destaca por sua beleza incrível e suas únicas atrações naturais. Localizada no Mar Jônico, esta ilha oferece aos viajantes
paisagens inesquecíveis e águas cristalinas. Uma das locações mais famosas aqui é a Baía de Navágio, também conhecida como Baía do Naufrágio. Acessível apenas pelo mar, é cercada por altas falésias brancas que parecem proteger o mistério do navio naufragado, que permanece em sua praia de areia. As paisagens de Zakynthos impressionam pela diversidade de cores e texturas. A areia branca e brilhante da Baía de Navágio contrasta com o azul profundo das águas, criando a impressão de que este lugar foi feito para sonhadores e artistas. Parece que a luz suave e as sombras aqui desempenham um papel especial, destacando cada ruga na superfície das rochas e cada onda que quebra na costa. Longe da baía, as colinas verdes da ilha estão cobertas de pomares de oliveiras e ciprestes, conferindo a toda a paisagem um aspecto idílico. Zakynthos também é famosa por suas cavernas marinhas, especialmente as cavernas azuis, que receberam esse nome devido ao incrível efeito de reflexão da luz, criando a impressão de que a água e as paredes das cavernas brilham em um tom azul. A viagem de barco ao longo dessas cavernas é uma oportunidade de ver como a natureza cria verdadeiros masterpieces. Dentro das cavernas, o jogo de luz e água cria imagens surreais que são difíceis de esquecer. Curiosamente, Zakynthos é lar de raras tartarugas marinhas careta-careta. Essas antigas criaturas escolhem as praias de areia da ilha para desovar, e durante os meses de verão é possível observar os pequenos filhotes se abrindo caminho para o mar, iniciando sua longa jornada. Este espetáculo se torna mais uma razão para visitar esta ilha incrível. Ao olhar para Zakynthos à distância, parece flutuar no mar, graças aos reflexos brincalhões na água e à luz em constante mudança. Mas a verdadeira magia começa quando você se encontra em suas margens, cercado pela natureza, que parece ter sido feita para inspirar e surpreender. Santa Lúcia, situada no coração do Caribe, é uma ilha que atrai a atenção com suas paisagens majestosas e natureza incomum. Seu cartão postal são os Pitons, dois enormes picos vulcânicos que se erguem sobre o mar. Gros Piton e Petit Piton, como gigantescos guardiões, protegem a ilha com seus maciços silhuetas. Esses picos, cobertos de vegetação exuberante, criam a impressão de que o tempo aqui parou e a natureza permanece em seu estado primordial. Santa Lúcia é um verdadeiro paraíso para os amantes de cores vibrantes e contrastes. A costa da ilha é adornada com areia dourada, que, em meio às águas turquesas, se torna especialmente pitoresca. O interior da ilha é mergulhado em densas florestas tropicais, onde árvores perenes e cipós formam um verdadeiro labirinto natural. Aqui podem ser encontradas espécies raras de plantas e animais que habitam somente esta ilha. É especialmente interessante observar a diversidade de aves cujo canto ecoa por toda a floresta, criando uma atmosfera de verdadeiro paraíso caribenho. Santa Lúcia é famosa por suas fontes termais naturais, formadas pela atividade vulcânica. As fontes de enxofre, localizadas na cratera do vulcão Sulphur Springs, permitem desfrutar de banhos naturais, onde a temperatura da água atinge 45 graus. Essas fontes não apenas relaxam, mas também são consideradas terapêuticas devido ao alto teor de minerais. Um fato interessante: em Santa Lúcia pode-se testemunhar um fenômeno único: os ventos uivantes. Em certos períodos do ano, rajadas de vento, ao passar por desfiladeiros e vales montanhosos, emitem sons que lembram lamentos.
Esse espetáculo, acompanhado de um efeito sonoro, atrai turistas de todo o mundo, ansiosos para ouvir esse surpreendente concerto natural. A ilha de Santa Lúcia não é apenas beleza natural, mas também um lugar onde se pode sentir o sopro da história. Na fortaleza Pigeon Island, localizada na extremidade norte da ilha, ainda permanecem as ruínas de um forte construído pelos britânicos no século XVIII. Deste ponto, abre-se uma vista deslumbrante das redondezas e do Mar do Caribe. Santa Lúcia é uma ilha que surpreende, inspira e faz esquecer o tempo. Bem-vindo à Ilha de Kauai, a mais antiga e a quarta maior do arquipélago havaiano. Este canto pitoresco, frequentemente chamado de Ilha Jardim, impressiona pela diversidade de paisagens naturais e formas geológicas únicas que a tornam uma verdadeira atração. Localizada na parte central do Oceano Pacífico, Kauai atrai com sua natureza intocada e espírito de aventura. Kauai é um paraíso para amantes da natureza e exploradores que sonham com paisagens únicas. Suas montanhas, cobertas por densas florestas tropicais, se erguem sobre vales esmeralda. O lugar mais impressionante da ilha é o Canyon Waimea, conhecido como o Grand Canyon do Pacífico. Sua profundidade atinge 1.000 metros e seu comprimento é de cerca de 16 quilômetros. Aqui predominam tons vibrantes de vermelho, laranja e marrom que contrastam com as encostas verdes, criando vistas de tirar o fôlego. O rio que cortou este cânion ao longo de milhões de anos esculpiu nas rochas curvas e arcos peculiares. Mas isso não é tudo que torna Kauai tão extraordinária. As costas da ilha são recortadas por inúmeras baías e lagoas de águas cristalinas. Uma das praias mais famosas é Napali, onde altas falésias descem diretamente ao oceano, criando uma paisagem dramática e majestosa. Essas rochas, com alturas de até 1.200 metros, são cobertas por vegetação exuberante e intercaladas por cachoeiras que despencam em cascata para o mar. Napali é um paraíso para trilhas a pé e passeios de barco, oferecendo vistas que permanecem na memória para sempre. Curiosamente, Kauai foi cenário de muitos filmes famosos, como Jurassic Park e King Kong. Sua natureza selvagem e locais inacessíveis são perfeitos para criar uma atmosfera de aventura e mistério, tornando a ilha popular entre cineastas. Kauai também é conhecida por suas praias de areia branca, onde se pode desfrutar de privacidade e tranquilidade, ouvindo o som das ondas. Completa o quadro da ilha o rio Hanalei, que flui através do vale homônimo, criando uma paisagem idílica com campos de arroz e plantações de banana. Este lugar é uma verdadeira descoberta para aqueles que buscam harmonia e serenidade entre as belezas naturais. Kauai é uma ilha onde a natureza e o tempo se fundem em uma única sinfonia, deixando impressões inesquecíveis e o desejo de retornar. Mont-Saint-Michel é uma das ilhas mais pitorescas da França, localizada nas costas da Normandia. Seu contorno reconhecível, com a abadia majestosa erguendo-se, parece talhado da pedra e do tempo. Não é apenas uma ilha, é uma verdadeira cidade-ilha, conectada ao continente por uma estreita estrada, e ao mesmo tempo parece um castelo medieval levado ao mar por forças mágicas. Quando a maré cobre a estrada com água,
Mont-Saint-Michel se torna uma ilha em todos os sentidos, criando a impressão de que flutua nas águas do Canal da Mancha. Mont-Saint-Michel parece ter saído das páginas das crônicas medievais. As ruas estreitas que levam à abadia, as encostas rochosas cobertas por antigas muralhas e as altas torres que se elevam em direção ao céu criam uma atmosfera única de antiguidade. A majestosa abadia de São Miguel, que se ergue sobre a ilha, foi construída em estilo gótico e parece flutuar entre a terra e o céu. Suas paredes, desgastadas pelo tempo, falam de milênios de história e do significado espiritual do lugar. A luz que penetra pelos vitrais colore as superfícies de pedra em tons variados, acrescentando um ar de mistério e misticismo a este local. Mas não é apenas a arquitetura que torna Mont-Saint-Michel único. Aqui a natureza desempenha seu papel, criando um espetáculo surpreendente quando as marés transformam a aparência da ilha. A diferença nos níveis da água pode atingir 12 metros e quando a maré sobe, ela envolve a ilha, transformando-a em uma fortaleza impenetrável. Durante algumas horas, torna-se inacessível para os visitantes, e esse espetáculo impressionante atrai milhares de turistas de todo o mundo. É um dos poucos lugares no planeta onde se pode ver uma mudança tão dramática na paisagem em apenas um dia. Curiosamente, Mont-Saint-Michel inspirou os criadores do filme de animação O Castelo Animado, de Hayao Miyazaki. Sua forma, como que flutuando no ar, encontrou reflexo nesta obra mágica de arte. A própria ilha, apesar de seu caráter isolado, sempre foi um local de atração para peregrinos e viajantes que buscavam aqui não apenas iluminação espiritual, mas também inspiração. E mesmo hoje, séculos depois, Mont-Saint-Michel continua a ser um dos lugares mais visitados e inspiradores da França. A ilha de Capri, situada no Mar Tirreno, perto da costa italiana, é uma verdadeira joia do Mediterrâneo. Conhecida por suas paisagens pitorescas e rica história, Capri encanta com sua atmosfera única, que combina luxo e beleza natural. Esta ilha tem atraído há muito tempo a atenção de artistas, escritores e aristocratas que buscavam inspiração em suas águas esmeraldinas e majestosas falésias. Capri é um lugar onde a história antiga se entrelaça com a modernidade, criando uma mistura singular de culturas e épocas. No centro da ilha, erguem-se majestosos os Faraglioni, 3 arcos rochosos que se tornaram símbolo de Capri. Essas maciças formações de pedra, elevando-se sobre as águas como monumentos da própria natureza, criam um impressionante contraste com o mar azul e o céu sem nuvens. A água cristalina ao redor da ilha brilha em todos os tons de azul e verde, criando um efeito de pintura irreal. As paisagens de Capri são tão diversas que cada canto da ilha oferece uma nova vista deslumbrante, desde falésias íngremes e enseadas escondidas até jardins floridos e terraços pitorescos. A paisagem de Capri é cortada por inúmeras trilhas e caminhos que levam a praias isoladas e ruínas antigas que preservam a marca da era romana. Uma das principais atrações da ilha é a Gruta Azul, uma enigmática caverna marinha, onde a luz que penetra através de aberturas subaquáticas pinta a água de um vibrante azul neon. O efeito é tão hipnotizante que parece que se está em outra dimensão. Esta maravilha natural atrai turistas de todo o mundo que desejam sentir a magia da luz subaquática e desfrutar do silêncio, interrompido apenas pelo som das ondas. Curiosamente, Capri
foi o refúgio favorito do imperador Tibério, que construiu aqui várias vilas e até transferiu sua corte para a ilha. A Vila Jovis, uma das residências mais conhecidas de Tibério, ainda impressiona por sua grandiosidade e localização estratégica com vista para a Baía de Nápoles. Aristocratas modernos e celebridades também não ignoram a ilha, preferindo passar suas férias aqui em privacidade e luxo. Capri não é apenas maravilhas naturais, mas também uma riqueza cultural. A ilha é famosa por suas tradições e festivais que ocorrem em seu território. Os habitantes locais se orgulham de seu patrimônio e compartilham com prazer os segredos da culinária local, repleta de aromas de ervas frescas e frutos do mar. Capri é um lugar onde o tempo parece parar, permitindo que se desfrute do momento e se mergulhe na atmosfera de tranquilidade e harmonia. Aqui cada um encontrará algo especial, seja uma vista deslumbrante do topo do Monte Solaro, as aconchegantes ruas de Anacapri ou os pratos requintados em um dos restaurantes locais. Madeira é uma ilha portuguesa no Oceano Atlântico, localizada a cerca de 1.000 quilômetros da costa da Europa. Esta ilha é a personificação dos contrastes, das falésias e montanhas pitorescas aos vales verdes e jardins floridos. Os picos estão cobertos por um denso manto de nuvens, criando a sensação de estar na fronteira entre o céu e a terra. Madeira é famosa por suas paisagens dramáticas e clima ameno, o que a torna um destino popular para os amantes da natureza. As paisagens de Madeira surpreendem pela diversidade. No centro da ilha, erguem-se montanhas cobertas por florestas de louros, que fazem parte da lista de Patrimônio Mundial da Unesco. Essas florestas antigas, como se tivessem saído das páginas de livros fantásticos, criam uma atmosfera mística, graças à névoa que envolve as copas das árvores. As falésias íngremes que descem até o oceano formam piscinas naturais, repletas de água do mar, onde os turistas podem desfrutar de um banho cercados por rochas vulcânicas. A costa leste da ilha impressiona com suas dunas de areia e pequenas praias protegidas do vento. As áreas internas da ilha oferecem vistas deslumbrantes das terras férteis, onde se cultivam uvas e bananas. Madeira é conhecida por seu vinho, produzido aqui desde o século XVIII. Esta é uma ilha com uma rica história e cultura. Aqui podem ser encontradas igrejas antigas, um forte e até jardins botânicos, que abrigam espécies raras de plantas de todo o mundo. Na capital da ilha, Funchal, a arquitetura da época colonial convive com edifícios modernos, criando uma harmonia entre tradição e contemporaneidade. Um fato interessante, devido ao seu clima único e à diversidade da flora, Madeira se tornou o lar de inúmeras espécies endêmicas de plantas e animais que não se encontram em nenhum outro lugar do planeta. Por exemplo, aqui vive a rara ave, o Furnarius madeirense, que se tornou símbolo da ilha. Ela pode ser vista apenas neste pedaço de terra no Atlântico. Madeira é um lugar onde a natureza e o homem coexistem em harmonia, criando uma atmosfera única. A explosão de cores, os sons do oceano e o aroma das flores exóticas fazem desta ilha um verdadeiro paraíso para aqueles que buscam solitude e inspiração. Tenerife é a maior das Ilhas Canárias, localizada no Oceano Atlântico, perto da costa noroeste da África.
Esta ilha é famosa pela sua diversidade de paisagens e é um exemplo de como a natureza pode criar um lugar que surpreende pela sua multifacetada beleza. O relevo vulcânico e as condições climáticas únicas fazem de Tenerife um verdadeiro milagre natural. Aqui é possível encontrar praias de areia negra, florestas densas e majestosas montanhas, cada uma contando sua própria história através da forma e da cor. Um dos elementos mais impressionantes da paisagem de Tenerife é o Monte Teide, com uma altura de 3.708 metros. Ele domina a ilha e é o pico mais alto da Espanha. O Monte Teide não é apenas um vulcão, mas um verdadeiro parque nacional, incluído na lista de Patrimônio Mundial da Unesco. A paisagem ao seu redor lembra um deserto alienígena, com lava solidificada, crateras e fluxos de magma congelados. As cores variam do marrom escuro ao vermelho e amarelo, criando um contraste surpreendente com o céu azul e as nuvens brancas que frequentemente envolvem o cume. Em Tenerife, também se encontra a única floresta de Anaga, que traz à atmosfera da ilha um toque de mistério. Esta é uma floresta subtropical úmida, onde altas árvores estão cobertas de musgo e a vegetação densa cria a sensação de que você entrou em uma reserva tropical. Aqui habitam espécies raras de plantas e animais que se adaptaram às condições específicas da ilha. Anaga é um lugar onde cada passo revela novas vistas e sons, desde o sussurro das folhas até o canto de aves exóticas. É interessante notar que Tenerife não é apenas um paraíso natural, mas também um centro cultural. Anualmente, a ilha cedia um dos maiores carnavais do mundo, que em escala e brilho só fica atrás do famoso Carnaval do Rio de Janeiro. Nesse período, a ilha se transforma, as ruas se enchem de música, danças e trajes vibrantes, criando um contraste com a atmosfera tranquila da natureza. Tenerife é uma ilha que sabe surpreender. Aqui é possível, em um único dia, visitar desertos vulcânicos áridos, florestas tropicais e praias de areia negra. Cada canto da ilha oferece novas experiências, seja pelas vistas deslumbrantes do cume do Teide ou por um passeio pelas trilhas sinuosas da floresta de Anaga. É um lugar onde a natureza e a cultura se entrelaçam em uma combinação harmoniosa, criando um caleidoscópio único de impressões. As ilhas Phi Phi, localizadas no Mar de Andaman, na costa sul da Tailândia, parecem ter saído de quadros de um paraíso tropical. Este arquipélago é composto por 6 ilhas, sendo Phi Phi Don e Phi Phi Le as mais conhecidas. Suas paisagens pitorescas há muito se tornaram o cartão postal da Tailândia. Imagine penhascos íngremes cobertos de vegetação exuberante, cercados por águas turquesa, onde dançam as sombras das nuvens. Este lugar atrai milhares de turistas anualmente, impressionando com sua beleza natural e atmosfera de tranquilidade. Phi Phi Don é a maior ilha do arquipélago e é aqui que se concentra toda a infraestrutura turística. Mas, apesar disso, a ilha mantém seu charme natural. Densas selvas, falésias abruptas e praias de areia branca criam a impressão de que você entrou em um canto primitivo do mundo. As falésias que se erguem sobre as praias são especialmente impressionantes, como gigantescos guardiões que protegem a paz da ilha. Em Phi Phi Don, você pode encontrar enseadas isoladas, onde o mar brilha em todos os tons de azul, e a areia é tão fina que parece que você está pisando em seda. Phi Phi Le, menor em tamanho, mas não menos impressionante, é famosa pela Baía Maia. Foi aqui que foram filmadas cenas do filme A Praia,
com Leonardo DiCaprio. A baía, cercada por altas falésias, cria uma sensação de privacidade e proteção do mundo exterior. A água na Baía Maia é cristalina e sua cor varia de azul claro a um turquesa profundo, dependendo da hora do dia e do ângulo da luz solar. Este lugar parece ter sido feito para mergulhar em sonhos e esquecer a agitação do grande mundo. Surpreendentemente, o arquipélago Phi Phi permaneceu desconhecido pelo grande público por muito tempo. Somente na década de 1980, os turistas começaram a chegar e, desde então, a popularidade dessas ilhas tem crescido incessantemente. No entanto, apesar do boom turístico, as autoridades da Tailândia estão se esforçando para preservar a única ecossistema do arquipélago, limitando o número de visitantes e realizando programas de restauração dos recifes de corais. Nas ilhas Phi Phi, você pode não apenas desfrutar de férias na praia, mas também embarcar em uma aventura emocionante. O mergulho e o snorkel aqui revelam um incrível mundo subaquático, onde você pode encontrar peixes coloridos e até tartarugas marinhas. E para os amantes da altura, a escalada em rochas de calcário pitorescas está disponível. Curiosamente, Phi Phi é um dos poucos lugares no mundo onde você pode ver o chamado fogo marinho. À noite, a água começa a brilhar graças a micro-organismos bioluminescentes, criando um espetáculo mágico. O arquipélago Phi Phi não é apenas um lugar para descanso, mas uma verdadeira galeria natural, onde cada detalhe, das praias às paisagens subaquáticas, lembra uma obra de arte. As ilhas continuam a atrair viajantes de todo o mundo, oferecendo-lhes uma oportunidade única de tocar a beleza natural que, apesar da popularidade, permanece intocada e encantadora. A ilha de Miyajima, localizada na prefeitura de Hiroshima, Japão, é famosa pelo majestoso santuário de Itsukushima e pelos portões Torii, que parecem flutuar sobre as águas. Este lugar é sagrado para os japoneses e é considerado uma das ilhas mais pitorescas do país. Separada do continente por uma baía, Miyajima parece ter sido criada para a contemplação e a harmonia, e suas paisagens parecem transcender o mundo terreno, como saídas de antigas lendas japonesas. O santuário de Tsukushima, construído no século XII, ergue-se sobre estacas e, durante a maré alta, parece flutuar sobre o mar. Os vibrantes portões Torii, que se elevam a 16 metros, tornam-se um símbolo da ilha, especialmente quando se refletem nas águas tranquilas da baía. A paisagem de Miyajima é diversificada, desde densas florestas até costas rochosas, que mudam conforme a hora do dia e a estação. Nos meses da primavera, a ilha se cobre com um tapete rosa de flores de cerejeira, enquanto no outono as florestas ardem em todos os tons de vermelho e dourado. Mas não é apenas a beleza natural que torna Miyajima única. Aqui habitam cervos selvagens que passeiam livremente pela ilha, sendo considerados animais sagrados. Esses cervos acrescentam uma atmosfera especial, lembrando a harmonia entre o homem e a natureza, tão importante na cultura japonesa. Os habitantes locais acreditam que os cervos são mensageiros dos deuses e os tratam com grande respeito. No topo do Monte Misen, o ponto mais alto da ilha, uma vista deslumbrante se abre para o mar interior do Japão e as ilhas vizinhas. É possível subir a pé ou de teleférico, e ao pôr do sol, pode-se observar o sol mergulhando lentamente no horizonte, tingindo o céu com cores vibrantes. A lenda diz que o próprio Kobo Daishi
fundador da escola de budismo Shingon, meditou no topo desta montanha há mais de 1000 anos. Um dos aspectos mais memoráveis de Miyajima é sua capacidade de se adaptar ao mundo em mudança, mantendo sua essência espiritual. A ilha continua a ser um popular destino de peregrinação e turismo, oferecendo aos viajantes a oportunidade de tocar a antiga cultura do Japão e desfrutar de suas maravilhas naturais. Independentemente da época do ano, Miyajima continua a encantar e inspirar, permanecendo um símbolo de tranquilidade e harmonia. As Ilhas Lofoten, localizadas além do Círculo Polar Ártico na Noruega, encantam com sua beleza natural austera e mistério. Este arquipélago, composto por altos ilhéus rochosos, parece emergir do Oceano Ártico, criando a impressão de que estamos em um outro planeta. As ilhas são conhecidas por seus magníficos fiordes, que serpenteiam entre as cadeias montanhosas, mergulhando na profundidade da imaginação. Seus picos afiados, cobertos por mantos de neve, se erguem a alturas de até 1000 metros, como guardiões silenciosos, protegendo este lar gelado. Em Lofoten, a natureza parece brincar com uma paleta. No verão, reina uma explosão de verde, quando os flancos das montanhas contrastam vividamente com o céu azul intenso e as águas turquesas. O inverno, por sua vez, transforma o arquipélago em um mundo branco e enigmático, onde a neve e o gelo refletem a fraca luz do dia polar, e as noites são iluminadas pela dança da aurora boreal. A paisagem das ilhas hipnotiza com sua força indomável e grandeza. Fiordes lisos como espelhos, profundos e frios, são emoldurados por rochas que parecem esculpidas em granito, e suas superfícies são cobertas por ondulações causadas pelo vento gelado. As ilhas Lofoten não apenas impressionam com sua beleza natural, mas também guardam uma rica história. Aqui, desde tempos antigos, vivem pescadores que se dedicam à captura do bacalhau. Antigas vilas de pescadores como Reine e Hamnøy, situadas em pequenos ilhéus, acrescentam charme a esta terra severa. As cabanas de pescadores, chamadas Horbuer, são pintadas em cores vibrantes para se destacarem contra a monotonia cinzenta do inverno, conferindo às ilhas um aspecto pitoresco. A pesca do bacalhau não é apenas um ofício, mas uma tradição que se transmite de geração em geração. O peixe é seco em estruturas de madeira ao ar livre, e esse processo, assim como há centenas de anos, é uma parte importante da cultura local. Um fato interessante: as Ilhas Lofoten são consideradas um dos melhores lugares para observar a aurora boreal. Nos meses de inverno, quando a noite polar envolve o arquipélago, os fluxos de luz que dançam no céu criam quadros fantásticos, lembrando a grandiosidade da natureza. Nesses momentos, parece que o próprio ar está impregnado de magia e o tempo para sob as luzes encantadoras. Viajar para as Ilhas Lofoten é não apenas mergulhar em um mundo de natureza severa e majestosa, mas também uma oportunidade de tocar tradições ancestrais. Aqui, entre neves e fiordes, o mundo desacelera e cada canto revela novos horizontes de admiração e reflexão. Lofoten é um lugar onde a natureza e a história se entrelaçam em um todo único, criando uma atmosfera singular que deixa uma marca indelével no coração de cada um que aqui passa.
Nusa Penida é uma pequena ilha na Indonésia, localizada perto de Bali. Sua natureza selvagem e paisagens incríveis atraem viajantes em busca de aventura e solitude. A ilha é famosa por suas falésias abruptas que despencam nas águas turquesas do Oceano Índico, criando vistas que hipnotizam pela dramaticidade. Nusa Penida, como uma fortaleza natural cercada por vastidões de água, oferece a oportunidade de escapar da agitação da civilização e sentir-se no fim do mundo. As paisagens de Nusa Penida impressionam pela diversidade. Aqui é possível ver costas rochosas cobertas de vegetação e praias isoladas de areia branca, escondidas em baías. A água ao largo brilha em tons que vão do azul claro ao profundo, mudando conforme o horário do dia e a posição do sol. A ilha é coberta por densas florestas tropicais, onde habitam aves exóticas e espécies raras de animais. Um dos lugares mais memoráveis em Nusa Penida é a praia de Kelincking, cujas falésias, como um gigantesco dinossauro marinho, se lançam no oceano. Este fenômeno natural se tornou um dos cartões postais da ilha, e suas formas inspiram a busca por narrativas de mitos e lendas. Na ilha, também existem várias piscinas naturais únicas, como Angel's Billabong, onde a água retida nas formações rochosas cria lagoas azuladas. Essas banheiras naturais, como se fossem feitas para descanso e contemplação, atraem com sua clareza cristalina e tranquilidade. Surpreendentemente, em Nusa Penida é possível encontrar fenômenos raros para os trópicos, como cavernas subaquáticas, onde habitam inúmeras criaturas marinhas. É interessante notar que Nusa Penida não é apenas uma maravilha natural, mas também um lugar onde se pode encontrar habitantes raros. Por exemplo, aqui vive a manta, um gigantesco demônio do mar. Essas majestosas criaturas que parecem flutuar nas águas do oceano atraem mergulhadores de todo o mundo, ansiosos para vê-las em seu habitat natural. Mergulhar com as mantas é como nadar em outra dimensão, onde o tempo perde seu significado. A ilha também é famosa por seus templos, escondidos nas selvas e nas falésias. Pura Goa Diriputri é um templo cavernoso, onde os moradores locais realizam rituais complexos e que é considerado um dos lugares mais sagrados da ilha. Dentro da caverna reina uma atmosfera especial, preenchida com os sons da natureza e os aromas de incenso, criando a sensação de que o tempo aqui parou. Nusa Penida é um lugar onde a natureza e a cultura se entrelaçam em uma harmonia única. É uma ilha de contrastes e descobertas, onde cada canto esconde sua própria história e mistério. Aqui é possível sentir a força e a grandeza da natureza, refletir sobre o eterno e encontrar inspiração em cada dia nesta ilha surpreendente. Fernando de Noronha é um arquipélago composto por 21 ilhas, localizado no Oceano Atlântico, perto das costas do Brasil. Este lugar encanta com sua natureza intocada e ecossistema único, tornando-se uma verdadeira joia entre as atrações insulares. Praias deslumbrantes, águas cristalinas e um rico mundo marinho atraem aqui não apenas turistas, mas também cientistas de todo o mundo. Ao olhar para Fernando de Noronha, logo se destacam suas águas esmeralda e praias de areia branca, emolduradas por colinas verdes. As ilhas são cobertas por vegetação densa que cria um contraste com os tons vibrantes do oceano. Aqui está um dos melhores locais do mundo para mergulho. Os recifes de corais e a diversidade de habitantes marinhos impressionam a imaginação.
A visibilidade debaixo d'água chega a 40 metros, revelando vistas deslumbrantes do mundo subaquático. Não é de se admirar que essas águas se tornaram lar de tartarugas marinhas, golfinhos e inúmeras espécies de peixes. Fernando de Noronha é também um lugar onde se pode encontrar espécies únicas de animais que habitam apenas aqui. Por exemplo, as lagartixas e aves locais não são encontradas em nenhum outro lugar do mundo. Graças a isso, o arquipélago foi incluído na lista de patrimônios mundiais da Unesco. A reserva natural, que ocupa a maior parte do território, é rigorosamente protegida, ajudando a preservar o ecossistema em seu estado original. Curiosamente, o arquipélago foi por muito tempo utilizado como um local de exílio. No século XIX, havia uma prisão para prisioneiros políticos. No entanto, hoje as ilhas estão abertas aos visitantes e oferecem inúmeras oportunidades para lazer e exploração da natureza. É importante ressaltar que o acesso às ilhas é limitado, a fim de preservar seu equilíbrio ecológico. Os turistas devem pagar um imposto especial pela estadia, que é destinado à proteção do meio ambiente. Fernando de Noronha não é apenas um belo canto do planeta, mas um exemplo vivo de como as pessoas podem coexistir com a natureza sem perturbar sua harmonia. O arquipélago tornou-se um símbolo de desenvolvimento sustentável e cuidado com o meio ambiente. Sua singularidade e beleza inspiram os visitantes a explorar e preservar nosso patrimônio comum. As Ilhas Faroe, escondidas nas águas do Atlântico Norte, entre a Noruega e a Islândia, pertencem à Dinamarca e representam um verdadeiro paraíso para os amantes das paisagens nórdicas severas. Esses 18 ilhéus são famosos por suas encostas verdes íngremes que caem em cascata para o oceano, criando penhascos de tirar o fôlego e fiordes cristalinos. A névoa que envolve as ilhas confere-lhes uma atmosfera mística, às vezes escondendo-as completamente, deixando apenas os sons do vento e das ondas quebrando nas rochas. Este lugar parece quase irreal, como uma ilustração das lendas sobre os antigos vikings e suas viagens por mares inexplorados. A paisagem das Ilhas Faroe foi moldada ao longo de milhões de anos pela atividade vulcânica e processos glaciares. É por isso que aqui se podem ver impressionantes colunas de basalto alinhadas em fileiras perfeitas, como tubos de órgão gigantes. O vento, que não conhece barreiras, corta o espaço entre as colinas, enquanto a chuva, um visitante frequente, enriquece tudo ao redor com cores vibrantes. As encostas, cobertas de grama esmeralda, parecem suaves, mas na verdade aqui reina uma natureza severa, onde cada elemento se submete às suas rígidas leis. Um lugar especial nas Ilhas Faroe é a aldeia de Gásadalur, situada na ilha de Vágar. Sua singularidade reside no fato de que, até recentemente, estava isolada do mundo exterior, e o acesso era possível apenas por trilhas através das montanhas. Agora, um túnel leva até lá, mas a atmosfera de afastamento e tranquilidade foi preservada. A principal atração de Gásadalur é a cachoeira que despenca do penhasco diretamente no oceano, criando um espetáculo impressionante, especialmente ao crepúsculo, quando o horizonte se pinta em tons dourados e rosados. Um fato curioso: nas Ilhas Faroe há mais ovelhas do que pessoas. Isso não é surpreendente, considerando as vastas pastagens e a ocupação tradicional dos habitantes locais, a criação de ovelhas. As ovelhas aqui não são apenas uma parte importante da agricultura, mas também um símbolo das ilhas.
Seus traços de lã brancos e cinzentos frequentemente podem ser vistos contra o fundo das colinas verdes, como manchas vivas que embelezam a paisagem. As ilhas Faroe são um lugar onde a natureza e o homem estão em harmonia. Aqui não há a agitação das cidades e das estradas barulhentas, apenas o silêncio e a grandeza das vastidões do norte, que se estendem até o horizonte. É um refúgio ideal para aqueles que desejam escapar da civilização e tocar a verdadeira selvageria, preservada em sua forma primordial. Reunião é uma ilha francesa no Oceano Índico, onde a natureza parece brincar com os contrastes. A atividade vulcânica criou paisagens que atraem o olhar com sua beleza selvagem. De um lado, este lugar é famoso pelo pitoresco Piton de la Fournaise, um dos vulcões mais ativos do mundo. Seus fluxos de lava, solidificados em padrões complexos, lembram a turbulenta história geológica da ilha e criam a sensação de que você está em outro planeta. Do outro lado, Reunião é um reino de florestas tropicais e cachoeiras, capturadas em tons de verde, onde a natureza exuberante toma conta de cada canto. No centro da ilha, ergue-se a massa do Piton de Neige, cuja altura ultrapassa 3.000 metros. Este não é apenas o ponto mais alto de Reunião, mas também uma das paisagens mais impressionantes da região. As encostas das montanhas estão repletas de desfiladeiros profundos e os picos, frequentemente cobertos por nuvens, criam uma atmosfera surreal. Ao fundo dessa magnificência, estendem-se praias, onde a areia branca e as águas azuis do Oceano Índico criam condições ideais para o descanso. No entanto, é bom lembrar que algumas dessas praias são conhecidas por seu perigo devido aos tubarões. Isso torna a Reunião não apenas um lugar para contemplação, mas também para aqueles que buscam adrenalina. A singularidade de Reunião reside em sua flora e fauna únicas. Aqui encontram-se plantas e animais que não habitam em nenhum outro lugar. Por exemplo, espécies endêmicas de orquídeas que adornam as florestas tropicais com suas cores vibrantes. A ilha também é famosa por sua cultura única, onde se entrelaçam tradições francesas, africanas, indianas e chinesas. Essa diversidade se reflete na culinária local, nas artes e nas festividades, tornando Reunião não apenas uma maravilha natural, mas também um tesouro cultural. Um fato interessante: em Reunião, anualmente acontece uma das ultramaratonas mais desafiadoras do mundo, a Diagonale des Fous. Os participantes percorrem mais de 160 quilômetros de terreno acidentado, o que é um verdadeiro teste de resistência e força de espírito. A ilha, onde a natureza e a cultura se entrelaçam em uma unidade, oferece uma oportunidade única de ver como a Terra e o oceano criam uma harmonia de contrastes. A Ilha de Páscoa, conhecida também como Rapa Nui, está localizada na parte sul do Oceano Pacífico e é um dos lugares habitados mais remotos do planeta. Este pequeno pedaço de terra, pertencente ao Chile, é famoso por suas monumentais estátuas moai que impressionam pela sua mistério e maestria na execução. Esses gigantescos ídolos que olham para o horizonte como se guardassem a ilha e seus segredos, atraem a atenção de viajantes e pesquisadores de todo o mundo. A paisagem da Ilha de Páscoa surpreende pela sua contradição. De um lado, há colinas verdes e crateras vulcânicas cobertas de grama e árvores raras,
do outro em costas desoladas e costas rochosas, banhadas pelas poderosas ondas do Oceano Pacífico. Aqui, nesta ilha isolada, a natureza e o homem criaram um conjunto único, os Moai de pedra, que se erguem sobre plataformas cerimoniais à rua, observam as planícies e o oceano, como se tentassem desvendar os segredos do passado. Na ilha, existem cerca de 900 dessas estátuas, cada uma com sua expressão e forma únicas, o que acrescenta ainda mais perguntas sobre sua origem e propósito. Uma das características mais intrigantes da ilha é o processo de criação dos Moai. Esses gigantes, com até 10 metros de altura e 80 toneladas de peso, foram esculpidos em tufo vulcânico nas pedreiras e, em seguida, transportados para plataformas especiais. Como exatamente os antigos habitantes da ilha, sem tecnologias modernas, conseguiram mover e erguer tais estruturas massivas, continua a ser um mistério até hoje. Alguns pesquisadores sugerem que as estátuas foram deslocadas com o uso de trenós de madeira e cordas, mas ainda não há uma resposta definitiva. Outro enigma de Rapa Nui é sua história. Acredita-se que os primeiros colonizadores chegaram aqui há cerca de 1000 anos e, apesar do isolamento, conseguiram criar uma sociedade complexa com uma cultura e tradições únicas. No entanto, no momento da chegada dos europeus no século XVIII, a ilha estava passando por uma crise. A população havia diminuído, as florestas foram desmatadas e muitos Moai estavam derrubados. As razões para esse declínio não são totalmente claras e geram debates entre os estudiosos. Alguns culpam fatores ecológicos, outros, conflitos internos e guerras. A moderna Ilha de Páscoa não é apenas um monumento arqueológico, mas uma comunidade viva, onde os descendentes dos antigos Rapa Nui continuam a preservar suas tradições e costumes. Hoje, a ilha atrai amantes de mistérios e antiguidades, assim como aqueles que desejam desfrutar de sua natureza selvagem e paisagens do Pacífico. Um fato interessante: na ilha não há nenhum rio, e os moradores obtêm água de fontes subterrâneas e reservatórios de chuva. Esse detalhe acrescenta ainda mais singularidade a este lugar surpreendente, que se tornou um símbolo dos mistérios e enigmas da história humana. Bora Bora, a Ilha dos Sonhos, localizada no coração da Polinésia Francesa. Este lugar tornou-se sinônimo de paraíso exótico, atraindo viajantes com suas lagoas cristalinas e vegetação exuberante. Uma ilha vulcânica, cercada por recifes de corais, parece feita para aqueles que desejam mergulhar em um mundo onde a natureza exibe suas cores mais vibrantes. A imponente montanha Otemanu, erguendo-se a 697 metros acima do nível do mar, é a dominante central de Bora Bora, criando um impressionante contraste com as águas turquesa da lagoa. Este lugar parece feito para quem busca isolamento e tranquilidade longe da agitação do mundo moderno. Em Bora Bora, a natureza exibe todo o seu talento. A lagoa, cercada por um recife de barreira, brilha em todos os tons de azul e verde, criando uma paleta incomum que é impossível esquecer. As praias da ilha são cobertas por areia branca como a neve, e a água é tão transparente que mesmo a alguns metros de profundidade é possível avistar os habitantes do mar. Aqui, cada curva da costa lembra que a natureza é a melhor artista. Os jardins de corais, situados ao longo da costa, oferecem a oportunidade de mergulhar no mundo subaquático, onde peixes coloridos e criaturas marinhas exóticas vivem em harmonia. Mas talvez
a característica mais impressionante de Bora Bora seja sua capacidade de mudar com o passar do dia. Os amanheceres e entardeceres aqui parecem ter sido feitos para surpreender. O céu se pinta em vibrantes tons de rosa e laranja, refletindo na superfície espelhada da lagoa. Este espetáculo de luz e cor parece irreal, como se tivesse sido tirado de outro mundo. Um fato curioso: Bora Bora foi descoberta pelos europeus em 1769, quando o navegador britânico James Cook avistou essas costas pela primeira vez. A ilha imediatamente se tornou objeto de admiração e inspiração para muitos viajantes e artistas. E embora Bora Bora seja famosa por seus luxuosos resorts, aqui também se preserva a autenticidade cultural. Os habitantes locais se orgulham de suas tradições e compartilham-nas com prazer com os visitantes da ilha. Danças, música e artesanato. Tudo isso faz parte do rico patrimônio cultural que torna Bora Bora não apenas bela, mas também um lugar único. Aqui, cada um encontrará algo seu. Alguns, o lugar perfeito para relaxar na praia. Outros, aventuras subaquáticas deslumbrantes. E outros, ainda, a oportunidade de tocar a cultura e a história desta ilha surpreendente. Malta, uma pequena ilha no coração do mar Mediterrâneo, é como um museu natural a céu aberto. É um lugar onde a história e a natureza se entrelaçam em uma dança surpreendente. Malta é famosa por seus templos antigos, baías pitorescas e águas turquesas que atraem viajantes de todo o mundo. Aqui, na interseção das rotas marítimas, a ilha se enriquece com lendas e mitos, como corais que se fixam nos recifes. Do alto, Malta lembra um fragmento de terra disperso entre águas infinitas, onde as paredes de pedra das cidades se entrelaçam com verdes palmeirais. As estreitas e sinuosas ruas das cidades de Valetta e Medina, pavimentadas com calcário dourado, parecem um convite para uma viagem através dos séculos. À noite, quando o sol se põe no horizonte, as paredes das cidades adquirem um tom cobre e parece que a própria história ganha vida sob os raios da luz do crepúsculo. A geografia da ilha é surpreendente. As falésias rochosas e os penhascos banhados pelas ondas do mar criam uma paisagem única. Uma das atrações naturais mais impressionantes é a Gruta Azul, uma série de cavernas marinhas, onde a água brilha em todos os tons de azul e verde, graças ao reflexo dos raios solares. Aqui, no labirinto de esculturas naturais, cada curva da rocha guarda seus segredos, e os sons das ondas criam uma sinfonia que é impossível esquecer. No entanto, não é apenas a natureza que torna Malta única. A ilha é rica em patrimônio cultural que abrange milênios. Os templos megalíticos de Malta, como Haga Khin e Minardra, são considerados algumas das estruturas autônomas mais antigas do mundo, construídas antes das famosas pirâmides do Egito. Essas enigmáticas construções, feitas de enormes blocos de pedra, impressionam pela sua simplicidade e grandeza. Como foram construídas, continua a ser um mistério, despertando o interesse de arqueólogos e historiadores. Malta também é conhecida por suas aldeias de pescadores, como Marsaxlokk, onde a vida flui em seu ritmo tranquilo. As vibrantes embarcações Ludzu, com os olhos de Osíris pintados na proa, balançam nas ondas, adicionando toques de cor à pintura deste mestre mediterrâneo. Todas as manhãs, os pescadores saem para o mar e então os mercados locais começam a movimentar-se com o comércio de peixes frescos. Essa cena
repleta de aromas do mar e sons da natureza, reflete o modo de vida tradicional da ilha. Um fato interessante: em Malta, quase em cada esquina, é possível encontrar vestígios da Ordem dos Cavaleiros de São João, que governou a ilha desde o século XVI. Esses valentes cavaleiros deixaram não apenas impressionantes fortificações, mas também um profundo legado cultural que ainda é sentido na arquitetura, na culinária e até mesmo na língua da ilha. Malta é um microcosmo de culturas e épocas que continua a surpreender e inspirar. Aqui nesta pequena ilha, cada momento, seja a suave brisa do mar ou as pedras antigas, conta sua própria história, convidando você a se tornar parte desta viagem sem fim através do tempo. Alcatraz, uma pequena ilha na Baía de São Francisco, Califórnia, conhecida por seu passado sombrio. Um dia, aqui esteve uma das prisões mais severas da América, cercada por águas geladas e correntes traiçoeiras. Agora, Alcatraz é uma atração turística, atraindo olhares por sua história e localização inusitada. Ao fundo das névoas da baía, a ilha se apresenta como uma fortaleza sombria, parada à espera. Suas costas rochosas e as paredes cinzentas da antiga prisão criam uma atmosfera de isolamento e mistério, como se não fosse apenas uma ilha, mas um mundo à parte, cortado do resto. No plano geral, são visíveis os restos de edifícios que um dia foram o lar dos mais perigosos criminosos da América. Nomes como Al Capone e Robert Stroud, conhecido como o Homem-Pássaro de Alcatraz, ainda ecoam. Do alto, Alcatraz parece uma pequena mancha entre as águas infinitas da baía. No entanto, sua história e reputação a tornam muito mais significativa. As paredes dos edifícios, cobertas de sal marinho e do tempo, guardam o eco do passado, quando cada som de passos pelos corredores podia significar um novo infortúnio. Em dias claros, a ilha é banhada por raios de sol que brincam na superfície da água, criando um contraste com seu passado sombrio. Em dias nublados, Alcatraz é envolta em neblina, intensificando a sensação de mistério e inacessibilidade. Um fato interessante: em 1962, 3 prisioneiros, Frank Morris e os irmãos John e Clarence Anglin, realizaram uma ousada fuga de Alcatraz, que permanece não resolvida até hoje. Seu desaparecimento se tornou um dos mistérios mais famosos da história das fugas de prisão, e até agora não se sabe se conseguiram sobreviver nas águas frias da baía. Hoje, Alcatraz é não apenas um lembrete de seu passado prisional, mas também um lugar onde a natureza gradualmente retoma o que é seu. Pássaros que nidificam nas rochas e plantas que brotam das fendas do asfalto criam a imagem da ilha como um organismo vivo, continuando sua existência em uma nova qualidade. Alcatraz nos lembra que até os lugares mais sombrios podem ganhar um novo significado e se tornar parte de uma história que atrai atenção e desperta interesse. São Miguel, a maior das ilhas dos Açores, situada no Oceano Atlântico como um oásis escondido entre as vastidões de água. Esta ilha é conhecida por suas paisagens deslumbrantes e natureza única, que não se encontra em nenhum outro lugar do planeta. Ela parece ter sido feita para aqueles que desejam desconectar-se da agitação e desfrutar da beleza da natureza intocada.
São Miguel é famosa por seus vales verdes, altas montanhas e lagos cristalinos que impressionam pela variedade de tons, do azul ao verde intenso. No centro da ilha se estende a cratera vulcânica das Sete Cidades, onde dois lagos coexistem pacificamente, um azul e o outro verde. A lenda diz que esses lagos se formaram das lágrimas de amantes que não puderam ficar juntos. A atividade vulcânica criou aqui fontes geotermais únicas, e as águas termais de Furnas são conhecidas por suas propriedades curativas. Ao mergulhar em suas águas mornas, sente-se como se o mundo se tornasse mais silencioso e tranquilo. Além das belezas naturais, São Miguel é famosa por suas plantações de chá, as únicas na Europa. Aqui, entre colinas verdes, crescem arbustos de chá, cujas folhas são usadas para fazer um chá aromático de sabor intenso. As plantações Gorreana e Chá do Porto, localizadas na costa norte, estão abertas para visitantes e oferecem passeios que imergem no processo de produção do chá. A agricultura também prospera na ilha, e os habitantes locais se orgulham de seus abacaxis, cultivados em estufas. Essas frutas aromáticas são consideradas algumas das melhores do mundo, encantando com sua doçura e suculência. São Miguel não é apenas maravilhas naturais, mas também um patrimônio cultural. Na capital da ilha, Ponta Delgada, é possível ver igrejas antigas, ruas estreitas e casas brancas com telhados de azulejos. A cidade atrai com sua atmosfera e oferece muitos museus, galerias e cafés aconchegantes, onde se pode experimentar iguarias locais, como frutos do mar frescos ou a famosa queijada, um tradicional bolo português. É interessante notar que a ilha realiza festivais e celebrações que combinam tradições e modernidade, criando uma atmosfera única. São Miguel é uma ilha onde a natureza e a cultura se fundem em harmonia, proporcionando experiências inesquecíveis e tranquilidade. Aqui, cada um encontrará algo para si, seja explorando paisagens vulcânicas, relaxando na praia ou mergulhando nas tradições locais. Esta ilha é um verdadeiro tesouro de descobertas que aguarda seus exploradores. Jeju é uma ilha localizada na costa sul da Coreia do Sul, e suas paisagens extraordinárias parecem ter sido criadas pela natureza para se tornarem atrações. Este lugar é conhecido por sua origem vulcânica, o que lhe confere um charme e mistério especiais. Aqui se encontra o vulcão Halazan, que se eleva a 1.950 metros acima do nível do mar, tornando-se o ponto mais alto do país. Este vulcão extinto e suas redondezas são cobertos por densas florestas que mudam de aparência conforme as estações. Na primavera, as azaleias florescem, enquanto no outono, as florestas se tingem de vibrantes tons dourados e vermelhos. A paisagem de Jeju encanta com sua harmonia natural. As rochas vulcânicas negras contrastam com as praias limpas e as águas turquesa. Uma das mais impressionantes obras-primas naturais da ilha é o túnel de lava Manjangu. Este túnel, que se estende por quase 8 quilômetros, é considerado um dos mais longos do mundo. As paredes do túnel são formadas por lava solidificada, criando formas e texturas peculiares, semelhantes a listras negras no corpo de uma criatura gigante. Dentro reina uma escuridão fresca, cortada por raios de luz que entram por pequenas aberturas no teto. Este lugar parece convidar a uma jornada misteriosa pelas entranhas da terra. Mas Jeju não é conhecido apenas por suas paisagens naturais. A ilha é famosa pelos campos de tangerinas,
que crescem abundantemente em seu solo vulcânico fértil. No inverno, quando chega a época da colheita, a ilha se enche com o doce aroma de frutas frescas, criando uma atmosfera de aconchego e calor. Essas tangerinas não são apenas saborosas, mas também consideradas um símbolo da ilha, atraindo turistas de todo o mundo. Curiosamente, em Jeju vive um grupo único de mulheres mergulhadoras, conhecidas como Haenyeo. Essas mulheres têm praticado a caça submarina sem o uso de cilindros de oxigênio por séculos, coletando frutos do mar manualmente. Sua arte e resiliência tornaram-se parte integrante do patrimônio cultural da ilha e foram até mesmo incluídas na lista de Patrimônio Cultural Imaterial da Unesco. Além disso, Jeju é famosa por suas impressionantes cachoeiras, como a Cheonjeon, que cai diretamente no mar a uma altura de 22 metros. Este espetáculo é especialmente impressionante após a chuva, quando o fluxo de água se intensifica e se espalha em nuvens de minúsculas gotas. Em dias claros, é possível observar um arco-íris surgindo sobre a cachoeira, acrescentando ainda mais magia a este lugar. Jeju é uma ilha onde a natureza e a cultura se entrelaçam em uma harmonia surpreendente, oferecendo a cada um que a visita uma oportunidade única de desfrutar da beleza e do mistério deste canto extraordinário do planeta.